Salve, salve galera! Eu sou o professor Douglas Ribeiro e hoje eu estou fazendo aqui uma homenagem à minha banda favorita, Black Sabbath. A formação original, hein? Por favor. Ozzy, Iommi, Bill Ward e Butler. Sensacional, hein? Não tem pra ninguém. Bom, mas nosso assunto hoje é matemática financeira e a nossa terceira aula do nosso curso de matemática financeira vai trabalhar sobre o regime composto de capitalização. Nós vimos na aula passada o que é capitalização e vimos também o primeiro regime de capitalização, que é o regime simples de capitalização. Vimos que a característica principal do regime simples de capitalização é que o juro pertence ao credor e só pode ser usado pelo credor, o credor só tem direito ao usufruto do juro no regime simples no prazo final do empréstimo e não a cada período de capitalização como ele é gerado. Isso, de certa forma, é até um contrassenso e vai contra a ideia de valor do dinheiro no tempo. E é por isso que o regime composto de capitalização é utilizado em 99,9% das situações que envolvem matemática financeira. Porque, diferente do regime simples, no regime composto, o credor pode usufruir dos juros assim que ele é gerado, ou seja, a cada período de capitalização. Então, o usufruto, nós vimos na aula passada, pode ser o resgate do juro naquele momento que ele é gerado, ou ainda pode ser a acumulação daquele juro gerado ao saldo, fazendo com que o saldo da dívida fique maior, e aí transpareça a ideia de juros sobre juros, que é a forma que o senso comum utiliza para descrever o regime composto de capitalização. Então nós vamos trabalhar nessa aula o mesmo exemplo numérico da aula passada, até para facilitar a visualização, o entendimento e a comparação entre um regime e outro. Então nós vamos para a nossa lousa agora trabalhar esse exemplo de principal igual a R$1.000, prazo da operação 4 meses, taxa de juros 5% ao mês, e essa operação é uma operação de resgate único resgate após a aplicação. Então, na relação entre credor e devedor, o devedor toma R$1.000 hoje e se compromete a pagar em uma única parcela 4 meses após esse empréstimo, os mesmos R$1.000 e o juro gerado, ou a capitalização gerada nesse prazo. Lembrando que agora essa capitalização ela segue, né, o regime composto de capitalização. Ok? Vamos lá então para a nossa lousa. E aí vamos entender melhor aqui anotando esses valores desse exemplo. Então o nosso principal é R$1.000, a nossa taxa de juros é de 5% ao mês e o nosso N é igual a 4 períodos, porque temos um prazo de 4 meses e uma taxa mensal. A nossa linha do tempo, nosso diagrama de fluxo de caixa, vai ser desenhado do ponto de vista do credor. Então, o credor, no momento zero, ele tem uma saída, porque ele deixa de dispor do seu capital nesse momento, que no caso são R$1.000, para após 4 meses ter direito a uma entrada. Então o credor tem uma saída na data zero e uma entrada no futuro, que é igual ao nosso montante, que é o que nós desejamos saber. Ainda sem fórmula, vamos entender esse processo de formação dos juros utilizando a ideia do regime composto de capitalização. Então, cada intervalo desse de tempo tem um mês, e em cada mês, conforme a taxa de juros já nos orienta, nós temos a incidência de uma taxa de 5%. Então, cada gap desse entre um mês e outro é um intervalo de um mês, que gera a incidência de uma taxa de 5%. Lembrando que agora nós estamos trabalhando com um regime composto. Então, nós teremos a ideia de acumulação dos juros diferente do que aconteceu no exemplo da aula anterior.
Então vamos ver como que ficaria o saldo aqui, né? 5% entre 0 e 1 vai acontecer sobre o saldo aqui que é de R$1.000. 5% de R$1.000 vai dar um juro de R$50. Então, no espaço, no intervalo de um mês, foi gerado um juro de R$50. Esse juro já pode ser usufruído pelo credor. O credor já pode usufruir desse juro. Nesse caso, ele vai receber tudo de uma vez só. Então, só resta para ele usufruir desse juro acumulando-o ao saldo, que era de R$1.000, e ele vai usufruir desses mais 50. Então, o saldo para o credor agora é de 1.050. E isso faz com que esse novo valor de 5% desse intervalo entre o mês 1 e o mês 2 seja gerado sobre esse saldo. Agora nós temos 5% sobre 1.050 e não 5% sobre 1.000, porque agora o saldo incorporou o valor do juro do período anterior. E aí, se a gente fizer a conta, 5% de 1.050, nós vamos ter 52,50. Como que a gente pode fazer isso utilizando a calculadora financeira? Vamos lá. Se a gente fizer aqui na calculadora financeira, nós teremos o seguinte cálculo. 1.000, enter, 5%. E aí a gente tem esses R$50 do primeiro período. No segundo, 1.050, enter, 5%, que dá exatamente os 52,50. Então, voltando para a nossa lousa, esse 52,50 aqui foi gerado dessa forma, para que vocês consigam fazer aí também. Então, agora, se a gente for atualizar o saldo da dívida, nós teríamos 1.050 mais 52,50, o que vai gerar um saldo de 1.102,50. E agora, esse 5% sobre 1.102,50 vai dar um novo valor de juro, maior ainda. Então, a gente volta lá para a nossa calculadora. Voltando para a calculadora, a gente tem como base agora, limpando a memória aqui, FCLX, 1.102,5, enter, 5%. Arredondando para duas casas decimais, ou seja, apertando F2, né? 55,13. Então, se a gente voltar lá para a nossa lousa, agora, nesse intervalo aqui, do mês 2 para o mês 3, 5% sobre 1.102,50 vai dar 55,13. E esse valor vai ser incorporado ao saldo de 1.102,50. Então, agora esse novo saldo aqui da data 3 vai ter 1.102,50 mais 55,13, o que vai dar 1.157,63. E agora, esse último período de geração de juros vai incidir 5% sobre 1.157,63. Então, vamos lá para a calculadora. Na nossa calculadora, nós teremos, limpando a memória aqui, 1.157,63, enter, 5%, R$ 57,88, arredondando. Então, se a gente voltar para a nossa lousa, nesse intervalo aqui, 5% sobre 1.157,63, vai dar 57,88 de juro. E o resultado final vai ser a soma de 1.157,63 com 57,88, que vai dar um montante de 1.215,51. E é diferente dos R$ 1.200 que a gente obteve com esses mesmos valores, só que utilizando o regime simples de capitalização. Então, isso foi o que a gente fez manualmente, sem fórmula. Mas assim como acontece no regime simples,
pode ser que o fluxo de caixa seja maior, a gente tenha 100 meses, 120 meses, 360 meses. Já pensou fazer todo esse trabalho aqui manual? Por isso, nós temos as fórmulas que nos auxiliam para essa situação, as fórmulas do regime composto de capitalização. E aí, as fórmulas do regime composto de capitalização derivam todas da fórmula do montante. Então, a fórmula do montante agora é igual ao principal, que multiplica um fator de capitalização, 1 mais I, só que ao invés de multiplicar por N, como acontece no regime simples, no regime composto é elevado a N. Então, no nosso caso, para a gente chegar nos 1.215,51, a gente teria montante igual a 1.000, que é o principal, vezes 1 mais 5%, que é 0,05, que é 5 dividido por 100, elevado ao número de períodos, que é 4. Logo, montante é igual a 1.000, que multiplica 1,05 elevado à quarta potência. O que é 1,05 elevado à quarta potência? É 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05. Então, montante é igual a 1.000, que multiplica 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05. E aí a gente pode fazer essa conta usando a calculadora. Vamos lá? Então, usando a nossa calculadora, nós temos o seguinte raciocínio. Limpando a memória, 1.000, enter, 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05 vezes e, por último, 1,05 vezes. Ou seja, 1.215,51. Chegamos no mesmo resultado. Então, voltando para a lousa, esse cálculo todo vai nos trazer um resultado de R$ 1.215,51. Ou seja, essa fórmula aqui é a fórmula do montante no regime composto. Mas assim como acontece lá no regime simples, pode ser que a nossa incógnita, em algumas situações, seja o principal. Então, nessa mesma fórmula, a gente pode isolar o principal e descobrir qual é a fórmula do principal usando as outras três informações. Principal é igual a montante dividido por 1 mais 0,05, 1 mais I, né? Vamos pegar a forma genérica, 1 mais I, elevado a N. E aí sim, se eu quiser substituir essas informações, vamos considerar um montante de R$ 1.215,51, uma taxa de 5% ao mês e um prazo de 4 meses. Então, para calcular o principal composto, nessa fórmula, a gente teria 1.215,51 como montante, como F, sobre 1 mais 0,05 elevado à quarta potência. Ou seja, 1.215 dividido por 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05. Que a gente chegaria, fazendo essas contas na calculadora, nos mesmos R$ 1.000. Ou seja, se a gente quiser calcular o principal usando o montante, a taxa e o tempo, a fórmula do regime composto é essa. Poderíamos isolar também a taxa. E se a gente tivesse que isolar a taxa, daria um pouquinho mais de trabalho. I seria igual a raiz enésima de F, que é montante, sobre P, que é principal, menos 1, e se eu quiser em porcentagem, tudo isso aqui, vezes 100. Então, como que eu faria essa conta? Se eu tivesse o montante principal e o tempo, eu teria a raiz quádrupla, porque o N é 4, de 1.215,51 sobre 1.000
menos 1, tudo isso aqui vezes 100 para sair em porcentagem, e eu chegaria nos mesmos 5% ao mês. Aqui daria um pouquinho mais de trabalho, né? Na calculadora eu faria 1.215,51, Enter, 1.000 divide, a raiz quádrupla teria que elevar a 0,25, porque raiz quádrupla é a mesma coisa que elevar o número a 1 sobre 4, que é 0,25. Então eu faria 1.215,51, Enter, 1.000 divide, 0,25 y elevado a x, 1 menos 100 vezes. E aí eu chegaria nos mesmos 5%. E por último, se eu quiser isolar o n, aí eu tenho uma função logarítmica. Então, o n é o log, numa base qualquer, de montante sobre principal, sobre o log, nessa mesma base qualquer, por exemplo, a base 10, de 1 mais i. Então, na calculadora, eu faria o log de 1.215,51 sobre 1.000 dividido pelo log de 1 mais 0,05, que é o i. E chegaria nos mesmos 4. Então, algebricamente, os cálculos ficam um pouco mais complexos do que o regime simples, porque no regime simples nós temos uma relação linear. Só que qual é a boa notícia? Quando a gente trabalha no regime composto de capitalização, e aí que está a boa notícia, pelo regime composto de capitalização, nós podemos utilizar as funções financeiras da calculadora. E aí fica muito legal, aí fica muito bacana, porque ao invés de decorar toda essa prioridade matemática, cada tecla vai ser responsável por absorver um item, um conceito, um valor específico para uma situação. Então, por exemplo, a tecla do montante, que aqui a gente trabalha como F, vai ser o FV, de Future Value. A tecla do principal, que até agora a gente trabalhou como P, vai ser o PV, de Present Value. A tecla do N vai ser N mesmo, a tecla do I vai ser I mesmo. E qual a vantagem da tecla do I? A gente não vai precisar colocar 0,05, por exemplo. É só colocar 5i, que ela já vai dividir por 100 automaticamente. Então vamos ver como ficariam esses exemplos usando a calculadora financeira? Vamos a ela. Então aqui vamos para a nossa calculadora. Vou fazer as quatro operações que a gente fez. Primeiro, a gente calculou o valor do montante. E para calcular o montante, a gente precisava do principal, da taxa e do tempo. O principal era 1.000, então 1.000 vai ser o nosso PV. A taxa era 5, 5 vai ser o nosso I. E o N era 4, 4 vai ser o nosso N. Apertando em qualquer ordem essas informações, eu posso pôr primeiro N, primeiro I ou primeiro PV, mas eu tenho que colocar as 3 informações. E isso me dará o direito de pedir uma quarta informação. É igual no Fantástico, né? No Fantástico você faz 3 gols e pede a música. Aqui a gente faz 3 informações na calculadora e pede a música, pede a incógnita. Então, 1.000, foi péssima essa piada, né? Mas tudo bem. PV, 5, I, 4, N, FV. E aí ele tem 1.215,51 como resultado. Notem esse número negativo. Esse número negativo não quer dizer que a conta vai dar um resultado negativo. Quer dizer que eu entrei com um principal positivo. Então eu entrei com a visão do devedor. O devedor na data 0 teve uma entrada, para na data 4 ter uma saída de 1.215,51. É só isso. Então essa calculadora, sempre que eu tenho principal e montante, por exemplo, um dos dois tem que ser negativo, porque um entrada e outro saída. Ela trabalha com esse conceito de fluxo de caixa. Agora vamos fazer o nosso segundo exemplo, onde a gente tinha como incógnita o principal. A gente tinha 1.215,51 como montante. Então, se nós temos essa informação, a gente aperta essa informação como FV, que é o nosso montante. 5 era o nosso I,
4 era o nosso N, e aí a gente aperta o PV, e ela devolve os R$1.000, igualzinho a gente fez na fórmula. Agora vamos ver a taxa. Para a taxa a gente precisou do montante, do principal e do tempo. Notem que agora eu tenho principal e montante, um dos dois tem que entrar negativo, senão ela vai retornar um erro 5. Esse erro 5 quer dizer que você tem dois valores com o mesmo sinal, seja ele positivo ou negativo. Então eu já vou deixar o montante negativo. Eu vou digitar 1.215,51 CHSFV. Esse é o nosso montante. 1.000 é o nosso principal, então ele pode ficar positivo, PV. 4 é o nosso N, e aí a gente pega a taxa. Deu 5%. E num processo bem mais fácil que a fórmula, né? Agora o F série X, para limpar a memória. Vamos fazer a mesma coisa para achar o N. Então, 1.215, que é o nosso montante, ponto 51, CHSFV. 1.000 PV, um dos dois negativos, já foi. 5i, colocamos o N, e ali sai. E nem precisamos fazer o logaritmo. Lá na frente eu vou falar de uma particularidade da HP, ela só retorna esses N's inteiros. Isso não é necessariamente um problema para o mundo prático, mas é um problema para o mundo acadêmico. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais lá na frente, tá bom? Então, quem tiver curiosidade já pode olhar o manual. Então a calculadora é simples, é fácil para a gente usar essas funções. É bem tranquilo, né? Não tem nenhum tipo de complicação. E suaviza bastante a necessidade de entender um pouquinho mais matemática. Ou seja, a matemática financeira aqui começa a assumir um caráter matemático um pouco mais complexo. No entanto, temos uma ferramenta que tira essa complexidade ou a necessidade de saber mais matemática. Então, o que é importante para nós nesse momento? É importante que a gente pratique um pouco esses conceitos, agora considerando o regime composto de capitalização. Na descrição desse vídeo eu vou deixar uma lista de exercícios do regime composto, vou deixar os links com os gabaritos de vídeo correção de cada exercício, e é importante, é extremamente necessário que para a próxima aula vocês tenham feito todos esses exercícios e entendido. Porque não adianta deixar acumular matéria que vai causar um pouquinho de problema para o entendimento futuro, ok? Então, mesmo que você não consiga durante essa semana fazer os exercícios, espera um pouquinho para assistir a próxima aula, para ter um entendimento, para ter um tempo para poder sedimentar esse conhecimento na sua mente, para organizar suas ideias, para ficar mais confortável com esses conceitos e seguir com a matéria. O curso é gratuito, o curso vai ficar disponível aqui tempo que vocês precisarem no YouTube, não é monetizado, não tem nenhum tipo de banner. Se vocês quiserem baixar isso para assistir em casa, vocês podem baixar. A única coisa que vai ter ali é a minha logomarca, a minha identificação visual, mas eu autorizo vocês usarem isso, estudarem e compartilharem, porque a ideia é que a gente consiga diminuir um pouco esse nível de desinformação financeira que infelizmente ainda é bastante alto em nosso país. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Um grande abraço, até a próxima aula e dica cultural da semana, hein? Essa camiseta aqui, ela é uma camiseta comemorativa à turnê de 78 dos Estados Unidos, do último disco com Ozzy, o Never Say Die. Muito bom, escutem. Valeu, galera, um grande abraço e até a próxima semana.